Olá, sejam muito bem-vindos ao Conversa com Zé Márcio, nosso encontro semanal com José Márcio Camargo, economista-chefe da Genial Investimentos. E a gente sempre aqui recebe também um convidado externo para bater papo sobre os assuntos de política e economia do momento. Nosso convidado de hoje é Paulo Webel, ex-secretário de Desburocratização do Governo Federal. Webel, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Obrigado, Denise. É um prazer estar aqui com você e com o Zé Márcio. Zé, bom dia. Bom dia, Denise. Bom dia, Paulo. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer enorme ter você aqui conosco para essa conversa informal aí sobre o que você está pensando, o que nós estamos pensando sobre a economia brasileira aí nos próximos meses. O Paulo ficou no governo até agosto do ano passado e saiu o que foi amplamente divulgado, né, o Webel, na época que você estava bastante frustrado com o andamento ou não andamento, né, da reforma administrativa. Quando eu e o Zé Márcio pensamos em convidá-lo, a gente achou que o assunto seria esse, ou principalmente esse, ou inicialmente esse. Claro, queremos falar desse assunto sim, mas neste momento da economia e dos acontecimentos em Brasília, acho que não tem muito como a gente fugir desse impasse que está acontecendo em torno do orçamento, porque a gente recebeu o Salim Matar aqui, que ex-secretário de Desestatização, que foi também conversou com a gente muito abertamente e falou que vocês saíram juntos, e falou das frustrações e tal. Só que na conversa com ele deixou bem claro, na opinião dele, de que agora a saída do Rodrigo Maia e a entrada do Arthur Lira na presidência da Câmara podia ajudar muito a agenda, tal. O que a gente está vendo é que esse impasse no orçamento, esse orçamento de ficção, como está sendo colocado, está colocando até em xeque essa união, essa parceria, digamos assim, entre Arthur Lira e Paulo Guedes. Eu queria começar te perguntando, eu sei que sua formação é de advogado, mas como você estava lá no governo, como é que você acha que pode se sair desse impasse? Você acha que isso pode causar algum dano a essa esse novo mecanismo, essa nova engenharia que a gente estava vendo em Brasília, que poderia favorecer as reformas? O que você acha que pode sair desse imbróglio todo? Denise, hoje o Brasil é um dos países, se não for o mais endividado do mundo emergente. Isso faz com que a questão orçamentária e o gasto público sejam fundamentais. Até o Zé Márcio pode falar muito mais sobre isso depois. Então, esse impasse prejudica muito, porque isso cria uma incerteza fiscal para o país, que tem um prêmio muito alto para os investidores. Então, qualquer país sério precisa resolver o seu orçamento. E o seu orçamento é uma das peças mais importantes de uma democracia. É onde o Congresso, a sociedade pactua as suas principais entregas, aquilo que vai ser feito, que vai ser priorizado dentro dos recursos dos pagadores de impostos. Então, no momento que o Congresso cria despesas subestimadas, ou seja, despesas obrigatórias, ele diminui e, por outro lado, infla as receitas, isso cria uma desconfiança generalizada. É algo muito ruim. Na minha opinião, se isso persistir, o ministro Paulo Guedes pode sim sair, porque ele não compactua com isso. Isso vai contra tudo aquilo que ele sempre pregou, de ter um governo responsável fiscalmente, de que tenha realmente uma proposta que seja exequível e que dentro dos recursos que o governo dispõe. Então é um momento delicado, na minha opinião, o Congresso precisa ser responsável, os parlamentares precisam ter um orçamento realista para que o governo possa executar. Mas é uma luta inglória, a gente sabe, todo mundo que passou em Brasília, que tem um lado que quer gastar muito mais e tem um lado que é mais responsável, que entende que os gastos têm que ser proporcionais às receitas, né? Então é esse embate que nós estamos nesse momento. Paulo, realmente é um embate super complicado. Na verdade, nós tivemos uma reforma ministerial na semana passada, tá certo? Uma das coisas que foi feita nessa reforma ministerial foi nomear a deputada Flávia Arruda para a Secretaria de Governo, que é o ministério que cuida da negociação entre o Executivo e o Legislativo. Na sua avaliação, você que ficou lá mais de um ano, você acha que isso ajuda ou isso prejudica as negociações entre o Executivo e o Legislativo? O fato de ter uma pessoa ligada ao presidente da Câmara num ministério de tal importância. Isso sinaliza que o governo quer dialogar, que o governo entende que a participação do centrão ou do centro democrático, depende de quem fala, é importante. Agora, evidentemente que você tem que ter premissas, que você tem princípios e valores que você não pode abrir mão.
E a responsabilidade fiscal é uma delas. A gente já viu uma presidente da República que foi empichada porque descumpriu a responsabilidade fiscal que você espera dos governantes. Então, na minha opinião, o governo Bolsonaro tem que ser muito diligente, muito responsável, pode fazer concessões ao Centrão, ao Parlamento, mas sem abrir mão da responsabilidade fiscal. Isso pode gerar crime de responsabilidade, isso pode gerar um impeachment, isso pode gerar uma desconfiança muito grande no mercado, como nós já estamos vendo. Né? Todo mundo agora está preocupado com a questão orçamentária. Se já não bastassem as preocupações da pandemia, da vacinação, de todo o gasto público que existe, agora você tem somado a isso uma incerteza sobre o orçamento. E acho isso muito ruim para o Brasil. Nós precisamos urgentemente chegar num consenso e num orçamento que seja fidedigno e execuível para que o governo possa dar seguimento à execução das políticas públicas. Isso é interessante, né, Paulo? Porque até há 5 anos atrás, a discussão de orçamento nunca era uma discussão importante na sociedade brasileira, né? Quer dizer, o governo enviava o projeto de orçamento para o Congresso aprovava o orçamento, estimava receitas acima do que se esperava, etc., tá certo? E isso não era uma discussão, isso passou a ser uma discussão na hora que você criou o teto para o crescimento do gasto público. Quer dizer, o teto para o crescimento do gasto público forçou os parlamentares e o governo, de modo geral, a definir prioridade. Agora, se você aumenta um gasto de uma coisa, você tem que diminuir do outro por causa do teto. Então, acho que, desse ponto de vista, a gente tem um ganho aí na definição do orçamento. Quer dizer, hoje, como você disse, quer dizer, a peça orçamentária é a peça mais importante numa democracia, tá certo? E, quer dizer, agora, no Brasil, isso está pela primeira vez tendo que ser levado a sério, o que é bastante positivo, mas gera toda essa confusão, incerteza sobre se vai ser obedecido, não vai ser obedecido. Então, acho que esse é um ponto super importante. Agora, Paulo, você, quando estava lá no Ministério, você era um dos responsáveis pela reforma administrativa, né? Quer dizer, pelo menos na imprensa, a ideia é que você teria se demitido do Ministério exatamente por não ter conseguido enviar um projeto de reforma administrativa para o Congresso. Qual é a sua avaliação da atual proposta de reforma administrativa? Como é que você está vendo esse processo de discussão da reforma administrativa nos próximos meses e como que você vê se a probabilidade de aprovação, não aprovação, todos os detalhes aí dessa proposta? Nesse momento de incerteza fiscal, na minha opinião, a reforma administrativa é a reforma mais importante que nós temos na agenda. Não só pelo grande impacto fiscal que ela tem, mas, acima de tudo, por criar condições para que o governo possa efetivamente prestar serviços públicos de qualidade. A proposta que foi enviada ao Congresso, ela teve algumas limitações. Ela não se aplica para os atuais servidores e ela também não se aplica a membros de poder. Isso reduz muito o impacto da reforma. Mas o Congresso, felizmente, pode arrumar e melhorar essa proposta. Ele pode incluir os atuais servidores, principalmente na parte de corte de privilégios, que eu considero fundamental, e pode também estender os seus efeitos para membros de poder, que também aumenta significativamente o impacto fiscal. Nos moldes atuais, fala-se em 350 a 400 bilhões de reais de economia em 10 anos. Se forem incluídos os atuais servidores e forem estendidos os efeitos para os membros de poder, informalmente, eu entendo que ela pode ultrapassar 1 trilhão de reais nos próximos 10 anos, sendo que o impacto fiscal em um ano vai ser muito expressivo, já que os efeitos dela vão começar a valer 90 dias ou 180 dias depois da promulgação. Então, é algo muito importante nesse cenário. Ela traz lá uma série de avanços, de melhorias, e, sem dúvida nenhuma, o Congresso ainda pode trazer outros pontos, né? Dada a situação fiscal do país, esse grande desafio que nós estamos, eu acho que seria uma sinalização muito boa do Congresso avançar com ela. Sabemos que tem resistências, as corporações são contrárias, alguns partidos de esquerda também são contrários, mas o país está num momento crucial que precisa
fazer a reforma administrativa. Então, eu entendo que ela deveria ser priorizada. Na minha opinião, dado que nós ainda estamos em 2021, não é um ano eleitoral, existem umas chances boas dela avançar. Ano que vem, como é um ano eleitoral, eu já acho muito complicado. Eu acho que a janela de oportunidade para aprovar a reforma administrativa, eu acho que ela fecha esse ano. Então, eu acho fundamental o governo e o Congresso acelerarem para que a gente possa aprovar ainda nesse segundo semestre, já que ano que vem a situação fica muito difícil, né? Não sei qual a sua opinião. Não, eu concordo com você, quer dizer, eu acho que, na verdade, quer dizer, o relator está se dispondo a entregar o relatório até o final desse mês, né? Quer dizer, eu acho que isso agilizaria realmente o processo, seria super importante aprovar essa reforma ainda esse ano, porque o ano que vem é praticamente impossível. Tá certo? Agora, a ideia de incluir os atuais funcionários, nós fizemos uma conversa aqui com o presidente Michel Temer, e ele, quer dizer, ele falou, olha, incluir os atuais funcionários se torna muito mais difícil a aprovação da reforma. Talvez valesse a pena tocar para frente a reforma com os futuros funcionários, tá certo? E deixar os atuais para incluir depois. O que você acha? Você acha que realmente inviabilizaria a aprovação da reforma se os atuais funcionários fossem incluídos? E a segunda questão é o seguinte: quanto a mais teria de ganho se os atuais funcionários fossem incluídos? Na minha opinião, se a gente incluir os atuais, com certeza a resistência vai aumentar muito. O presidente Temer tem razão, ele conhece muito bem o Congresso, sabe que as corporações, os grupos de interesse, os sindicatos atuam muito lá. Então, isso é um fator importante. Talvez seja uma boa estratégia aprovar sem os atuais, e aí no futuro, se for necessário, inclui os atuais. E outro aspecto, agora em relação ao impacto fiscal, é muito superior, né? Com os atuais, você praticamente multiplica por 2, 2,5 o impacto fiscal, porque realmente é onde estão as distorções maiores, né? E com a digitalização do governo, a reposição de servidores não vai ser 1 para 1. Então, a cada um servidor aposentado, você vai repor 0,7, né, ou talvez metade, talvez um pouco menos do número de servidores. Então, o impacto fiscal, ele vai aos poucos. Agora, se você faz valer todo o corte de privilégios para os atuais, aí o impacto é praticamente imediato, você já tem um fôlego maior nas contas públicas, né? Mas, de fato, a questão política ela é muito importante. Dado que o governo está enfraquecido, dado que a confusão na parte de combate à pandemia e avanço das vacinas não avançou como deveria, talvez o governo opte pelo caminho mais simples de não incluir os atuais e de não estender os efeitos para os membros de poder. Então, com isso, reduz a resistência à aprovação. Pode ser uma boa estratégia, dado o cenário atual. E um outro comentário que eu tenho escutado muito, Paulo, é a ideia de que a atual reforma, ela coloca como um ponto super importante a questão da estabilidade do funcionalismo público. E que isso pode travar a reforma, porque isso é um fator muito delicado, né? Quer dizer, qual é a sua avaliação? Você acha que isso quer dizer, é importante colocar isso como um ponto fundamental da reforma, ou você acha que a estabilidade poderia vir no final? A estabilidade, ela não termina com a estabilidade, ela simplesmente reduz o número de servidores que vão ter direito a ela. Se você tem uma atividade operacional simples, não faz sentido você ter estabilidade. Hoje, no governo federal, você tem algumas carreiras como assoprador de vidro, artista, datilógrafo, que possuem estabilidade. Quer dizer, não faz sentido nenhum. Não existe paralelo no mundo desenvolvido. Agora, auditor fiscal, faz sentido. Diplomata, faz sentido. E vão continuar tendo estabilidade com a reforma. Então, na minha opinião, não é o ponto principal. O ponto principal são os privilégios, né? Você cortar privilégio nunca é fácil. Quem tem não quer perder. Então, os sindicatos
lutam pelos privilégios. Eu acho que a estabilidade é um ponto importante, necessário para algumas funções, sem dúvida. Para outras funções, é indefensável, né? Você dizer que um datilógrafo precisa ter estabilidade, porque senão ele vai ser pressionado a fazer coisas erradas, é um argumento que não fica de pé. Se você olha os países envolvidos, a OCDE, o número de servidores com estabilidade é um número muito menor que no Brasil, muito menor que no Brasil. Então, o Brasil está completamente fora dessa média, né? E o gasto público no Brasil com funcionalismo também está completamente fora da realidade. Hoje, o Brasil gasta em torno de 13,8%, quase 14% do PIB com o custo do funcionalismo do setor público consolidado. A média da União Europeia é 9,9%, Estados Unidos 9,5%, os países emergentes geralmente com abaixo de 8,5% do PIB. Então, realmente, a gente precisa gastar melhor no setor público. E gastar melhor significa gastar com aquilo que efetivamente gera valor para a sociedade. E tem muitos penduricalhos que não geram valor nenhum para a sociedade. Aliás, geram até um sentimento ruim perante o poder público, de você acha que as pessoas estão lá para se aproveitar da sociedade e não para servir a sociedade. Então, eu acho que é um debate importante, necessário, e o momento é muito oportuno, já que qualquer real que a gente economizar numa atividade meio, como é, muitas vezes, atividade operacional, atividade administrativa, é R$1 a mais que o Estado vai ter para usar na atividade fim. Educação, saúde, segurança, que geram valor para a sociedade. Então, na minha opinião, essa é uma discussão fundamental e tem que ser realizada esse ano, como nós falamos, né? A gente sabe que tem outras reformas importantes, como a reforma tributária, mas, na minha opinião, ela é muito mais complexa e muito mais difícil de acontecer, dado que envolve União, estados, municípios, nenhum dos entes quer perder receita, todos eles querem aumentar a receita. Ao mesmo tempo, a sociedade não vê espaço para aumento da carga tributária, já que o Brasil tem uma carga tributária proporcional à de países desenvolvidos e entrega serviços públicos proporcional à de países em desenvolvimento. Então, fica um gap, uma diferença muito grande. Não sei o que você pensa sobre isso. Não, na verdade, eu acho a reforma tributária a reforma mais difícil de ser aprovada, né? Quer dizer, se todo mundo quer fazer uma reforma tributária, desde que seja a que ele gostaria que fosse feito, né? Quer dizer, não tem ninguém que diz, não, o sistema tributário brasileiro é uma maravilha, não quero mudar. Não, todo mundo acha que o sistema tributário brasileiro é super complicado, difícil, que gera ineficiência, etc. Mas, olha aqui, na hora de mudar, presta atenção, a minha reforma é que é a boa, tá certo? Então, realmente é muito difícil de fazer. Então, eu concordo, eu acho que a gente devia concentrar na reforma administrativa e a reforma tributária. Eu acho que a única forma de fazer uma reforma tributária é fazer por etapas, tá certo? Começa devagarzinho, junta os impostos federais, em suma, vai fazendo em etapas de tal forma que você vai incorporando novas mudanças ao longo do tempo. Tá certo? Agora, Paulo, eu concordo com você, eu acho que a reforma administrativa é absolutamente fundamental. Na verdade, um dos grandes problemas hoje no Brasil, que é que a estrutura administrativa, a estrutura do RH do governo brasileiro, ela gera incentivos totalmente equivocados do ponto de vista de produtividade, tá certo? Quer dizer, o funcionário público não tem o menor incentivo a ser produtivo, muito pelo contrário. Tá certo? Os que são produtivos são aqueles que se dedicam ao trabalho porque eles se dedicam ao trabalho, não é porque eles se sentem valorizados por estarem se dedicando ao trabalho, né? Quer dizer, uma boa parte da promoção vem por antiguidade, tá certo? O cara passa lá, tá lá, 4 anos, 5 anos e é promovido automaticamente, porque que ele vai estar preocupado, tem estabilidade no emprego, porque que ele vai estar preocupado em ser produtivo, tá certo? Nem sempre é fácil você ser produtivo.
Então, eu concordo inteiramente. Eu acho que tem um problema, e além de ter o problema fiscal, o problema de gasto, tem um problema de incentivo que é super importante, como tem na Previdência Social. Na verdade, o Brasil é um outlier, né? Quer dizer, o Brasil gasta algo em torno de 28%, 29% do PIB com previdência, assistência social e funcionalismo público. Isso é impressionante. Quer dizer, acho que nenhum país do mundo gasta tanto, dada a estrutura etária da população brasileira. Então, que nós fizemos uma boa reforma da Previdência, vamos ter que fazer outra, tá certo? E precisamos de uma boa reforma administrativa para poder melhorar esse mix aí de gastos do governo federal. Agora, Paulo, você esteve lá, discutiu muito, certamente, deve ter participado de várias discussões lá no Ministério da Economia. Como é que você vê o processo de privatização da Eletrobras? Você acha que é possível que esse processo ocorra finalmente esse ano, ou você acha que esquece, não vai acontecer? Se o governo tiver fortalecido e considerar essa agenda prioritária, eu entendo que existe espaço para uma privatização. Tem várias pessoas e amigos que estão no governo que acreditam muito nessa pauta. Mas, como o governo ultimamente tem estado mais enfraquecido e está batendo de frente já com a nova presidência da casa, no caso o Arthur Lira, então se não chegar num consenso bom em relação ao orçamento, eu acho que as privatizações podem ser abandonadas, porque é uma pauta que ela não é, digamos, uma pauta que está no DNA do governo. A gente sabe que tem muita gente do governo que não é favorável às privatizações, e ela também não é uma pauta que está no DNA do Congresso. A gente sabe que no Congresso o pessoal não gosta de reduzir o tamanho do Estado, reduzir a possibilidade de fazer contratações, acabar com estatais. Então, se não houver realmente um governo fortalecido que priorize esse assunto, ele pode não andar. Então, isso é uma preocupação que eu tenho, que as privatizações acabem ficando abandonadas porque a agenda liberal perdeu força, o ministro Paulo Guedes ficou enfraquecido, teve que bater de frente com o Centrão para preservar um orçamento realista e, com isso, acabou perdendo a pauta das privatizações. Muitas vezes faz parte, no governo você tem que escolher o caminho menos pior, né? Você talvez não consiga alcançar aquilo que o ministro gostaria. Então, eu tenho medo que as privatizações acabem não andando por essa confluência de fatores. E qual a sua perspectiva? Você acha que tem espaço ainda? Eu acho que tem espaço para a privatização da Eletrobras. Eu acho que a medida provisória que foi enviada ao Congresso, ela tem algumas características que geram um incentivo correto para que você aprove a privatização neste caso, né? Quer dizer, você tem lá uma verba para rejuvenescer o Rio São Francisco, você tem uma verba para aplicar lá nos rios do norte, nas bacias dos rios do norte, tá certo? Então, isso são fatores super importantes para os deputados e senadores do norte e do nordeste. Então, quer dizer, eu acho que com isso você pode conquistar votos dos deputados, principalmente dos senadores do norte e do nordeste, que corresponde à metade do Senado, né? Quer dizer, então, eu acho que tem uma chance razoável. Agora, eu concordo com você, que precisa de resolver essa questão do orçamento e ver como que o governo vai sair dessa negociação quando essa questão do orçamento acabar, essa discussão sobre o orçamento acabar, que hoje é o grande problema, né? Quer dizer, a discussão sobre o orçamento hoje, como disse a Denise no começo da nossa conversa, esse é o grande problema que a gente tem no momento, quer dizer, como que vai se resolver essa questão de um orçamento inexequível. Quer dizer, o orçamento que foi aprovado, ele simplesmente não consegue ser executado dentro do teto, e o teto é uma regra constitucional. Isso significa que o presidente vai estar se expondo a um processo de impeachment que certamente ele não vai querer fazer. Então, quer dizer, eu acho que uma vez resolvido isso, eu acho que pode caminhar assim essa questão da privatização da Eletrobras. Não vejo, quer dizer, eu acho difícil, né, que eu acho fácil, mas eu acho que é possível. Eu acho que tem uma probabilidade. Novamente, concordo com você, tem que ser feito esse ano. O ano que vem, esquece. O ano que vem, que é um ano eleitoral, eu acho muito difícil qualquer projeto desta ordem vingar.
Então, quer dizer, eu acho que tem que ser é uma medida provisória, ela tem que ser votada em 120 dias, tá certo? E o fato de ser medida provisória é positivo, porque ou vai ou não vai, né? Quer dizer, daqui a 120 dias a gente vai saber se foi aprovado, se foi rejeitado ou se vai caducar. Então, quer dizer, aí a gente vai ter uma ideia melhor do que esse governo vai fazer com a privatização da Eletrobras. Agora, além da Eletrobras, eu acho difícil. Eu acho que é bem difícil qualquer outro o processo de privatização. Eu acho que você vai ter muita concessão, muita parceria público-privada, quer dizer, você tem eu acho que essa semana nós temos uma série de concessões aí de aeroportos, né, quer dizer, que eu acho que são super importantes. Nós vamos ter a concessão da SEDAI, eu acho a concessão da SEDAI é super importante, vai ser um marco, né? Quer dizer, é a maior concessão aí que tá no pipeline, são mais de 30 bilhões de reais de investimento, ou seja, essa concessão eu acho que é paradigmática. Eu acho que se a concessão da SEDAI der certo, é um bom sinal de que a gente está caminhando na direção de facilitar concessões de serviço público aí no futuro, tá certo? Que vai ser super importante. Mas eu acho que ainda tem muito para caminhar, tá certo? Aí nesse processo. Agora, o Paulo, quer dizer, qual é a sua avaliação quer dizer, você está otimista ou pessimista? Não, quer dizer, eu tenho muita dificuldade de ficar pessimista, tá certo? Eu tenho que ficar brigando comigo mesmo para ficar pessimista, tá certo? Por exemplo, qual é a sua? Você acha que o ministro Paulo Guedes fica? Você acha que ele pede demissão? Qual é a sua avaliação sobre o ministro? Quer dizer, eu conheço bem o ministro, eu tenho a minha posição pública sobre o que eu penso sobre essas perguntas que eu estou te fazendo, tá certo? Mas eu queria que você respondesse, depois eu falo a minha posição. Tá certo? Combinado. Zé Márcio, eu sou muito otimista por natureza, sempre tento ver o lado bom das coisas. Eu acredito que o Brasil, como democracia, está melhorando e avançando as suas instituições, mesmo quando tem retrocessos, a sociedade fica mais vigilante e participativa. O ministro Paulo Guedes, como você sabe, é muito resiliente, ele tem essa visão muito clara de que tem que reduzir o tamanho do Estado, tem que preservar a responsabilidade fiscal. Na minha opinião, ele não quer deixar o governo e não deve deixar o governo, a menos que haja alguma ruptura em um desses princípios básicos, como a responsabilidade fiscal. Aí eu vejo que ele poderia deixar o governo. Eu acho que o Congresso não vai ser irresponsável de manter um orçamento inexequível. Isso cria para o Congresso uma desmoralização muito grande. Então, eu acho que o Congresso vai sentar, vai negociar, vai trocar ali algumas coisas e vai acabar chegando num orçamento que talvez não seja o orçamento ideal, mas um orçamento possível. E aí, com isso, o ministro Paulo Guedes ficaria no governo, pelo menos para ver as reformas estruturais andarem. Mas se o Congresso insistir em manter um orçamento inexequível, aí o presidente não vetar, que é outro ponto, ele pode vetar, e aí, com isso, o ministro Paulo Guedes continua. Agora, se o presidente decidir por não vetar, e aí correr o risco de cometer um crime de responsabilidade, aí eu entendo que o ministro Paulo Guedes abandonaria, porque ele não vai ficar num barco furado e fiscalmente irresponsável. Mas eu entendo que o entorno do presidente também não vai aceitar fazer um crime de responsabilidade mantendo um orçamento inexequível. Então, acho que, no fim, o bom senso vai prevalecer, vão se chegar num acordo para algo aceitável, tolerável, inclusive com a bênção do Tribunal de Contas, para aí sim seguir nos demais desafios que o Brasil já tem, que já são grandes, né? A questão da vacina, a questão da retomada da economia, que são fundamentais. Então, essa é a minha percepção. Eu acho que, no fim, eles vão chegar num acordo, o ministro vai continuar e eles vão seguir para as demais pautas necessárias. E você, o que você acha? Concordo inteiramente. Eu sempre tenho dito aqui, eu acho o ministro Paulo Guedes uma pessoa extremamente resiliente. Quando ele trabalha, quando ele coloca um objetivo na cabeça, ele vai até o fim nesse processo, tá certo? Então, eu acho difícil o ministro Paulo Guedes renunciar, a não ser que você rompa o teto do gasto. Nesse caso, eu acho que é bem possível que ele resolva deixar o governo. Mas, caso contrário, ele vai lutar até o fim para que isso não aconteça. Eu concordo perfeitamente com você e concordo também com a ideia de que eu acho que o Congresso vai
no final das contas, ser responsável. Eu acho que o Congresso percebe as dificuldades, eu acho que, no final das contas, o Congresso percebe que não dá para ter um orçamento irresponsável, não dá para ter um orçamento em que você não consegue nem respeitar o teto. Então, e que você pode gerar um crime de responsabilidade e a probabilidade de um impeachment do presidente da República. Então, quer dizer, eu acho que, no final das contas, isso vai acabar se resolvendo. Tá certo? Nesse sentido, eu também eu sou otimista, apesar de todos os problemas, das dificuldades, das incertezas, da volatilidade que é gerada, tá certo? A gente tem que ficar correndo atrás aqui para poder acompanhar o que está acontecendo. Tá certo? A Denise já está ali me dizendo que está na hora, pô, quando ela aparece ali é porque é para me repreender, está falando demais, tá certo? Eu sou a dona do relógio, sentiu, né, Paulo? Isso aí. Obrigado. Foi uma aula aí, como sempre, Zé Márcio. Obrigado. Imagina, Paulo. É um prazer enorme ter você aqui. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Foi uma ótima conversa. Tenho certeza que nossos ouvintes aí, espectadores, gostaram muito dessa conversa aqui. Muito obrigado, Paulo. Obrigado a vocês. Obrigada, Paulo. Você não sabe quantas vezes, eu já tenho uns 2 anos que eu pergunto para você assim, Zé, mas será que Paulo Guedes não vai embora, não? Ele não vai desistir, não? Você fala, não, Denise, ele é resiliente, ele vai ficar, quando ele põe o negócio na cabeça, e aí daí a 2 meses eu falo, Zé, olha só o que aconteceu, você não acha que ele vai cair, não? E o Zé está firme nessa posição, então espero que seja certo mesmo, né? Porque sem dúvida. De mais uma instabilidade dessa, puxa vida, a gente não está com o coração pronto para mais instabilidade, não. Mas então, eu faço das minhas as palavras do Zé. Muito obrigada, viu, pela sua participação. Obrigado a vocês pelo convite, foi um prazer. Prazer foi nosso. Enorme. Gente, semana que vem a gente tem a Ana Paula Vescovi, ex-secretária do Tesouro, conversando aqui com o José Márcio Camargo. Na semana seguinte, Samuel Pessoa. A gente está aqui com uma boa programação para a gente poder entender o que está acontecendo na política e na economia do Brasil. Deixe seu like, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal, que a programação aqui tem muito mais coisa. Um beijo e até a próxima.